Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Aparecida, mas eu sou muito conhecida como Cidinha. Sou ouvinte assídua das suas histórias. Olha, para você ter uma ideia, eu ouço você, sem exagero nenhum, Paulinho, faz mais de 30 anos. Faz tempo que eu te ouço. Mas mesmo quando eu comecei a te ouvir, eu já sabia dessa história que eu vou te contar hoje. Durante a minha vida inteira, pelo menos uns 30 anos te ouvindo, eu ficava ensaiando, escrevo pro Paulinho, não escrevo, mas as suas histórias, elas caminhavam por um outro caminho, até que um dia você resolveu criar essa possibilidade da história da meia-noite, que eu achei ótima, porque acaba dando a oportunidade da gente contar história assim como que eu vou contar para você hoje. Eu tinha 12 anos de idade quando todos esses fatos se sucederam. Morava com a minha mãezinha, a minha querida Dona Genoveva, com meu pai Lineu, naquela cidade lá no interior das Minas Gerais. Lá no interior de Minas. E eu me lembro que o vizinho da nossa casa era a Dona Guiomar com seu Zezão. Seu Zezão, ele era o coveiro da cidade. Então o nosso vizinho era o seu Zezão coveiro. E tudo que eu vou relatar aqui envolve a vizinha, né? A Dona Guiomar, a esposa dele, mas principalmente envolve o senhor Zezão, o coveiro. Foi quando morreu aquela senhora muito estimada, era uma amiga inseparável da mamãe. A Dona Etelvina, nossa, ela era aquela mulher que não saía da minha casa. E a minha mãe era craque em fazer um bolo de fubá, que ficava uma delícia. O bolo de fubá da mamãe com erva doce derretia na boca. Então sempre que a mamãe fazia daquele bolo com fubá, ou bolo de fubá com erva doce, a mamãe ou ia levar para a Dona Etelvina, ou a Dona Etelvina vinha na minha casa tomar café. E aconteceu da Dona Etelvina sofrer um infarto e lamentavelmente ela veio a falecer. Não era uma pessoa assim tão velha, não. Ela tinha 60 anos só. Quer dizer, para aquela época, aquele momento, as pessoas consideravam alguém que chegava aos 60 anos já uma pessoa idosa. Hoje nem tanto, né? Mas ela morreu mais ou menos com essa idade. E eu quero relatar para vocês aqui a história que envolve o falecimento da Dona Etelvina e o Zezão, o coveiro, o nosso vizinho Zezão. A notícia correu primeiro no arruado da vila, ali no bairro. Nossa, morreu Dona Etelvina, morreu Dona Etelvina. E quando a notícia chegou em casa, fui eu que escutei. Eu tinha 12 anos à época. Eu estava no portão, quando eu vi uma vizinha nossa comentando com Dona Rosinha: a Dona Etelvina, o que foi? O que houve com ela? Foi um infarto.
morreu, coitada, dentro de casa. Eu entrei correndo, eu com 12 anos, e dei a notícia à minha mãe, que levou a mão na cabeça e se desesperou. Quanta gente ficou desesperada. A notícia se espalhou feito pólvora, sabe? Que tem aquele rastro de pólvora com fogo. Foi desse jeito. De repente a notícia começou a pipocar e explodiu em todo o nosso bairro, em toda a nossa vila. Todo mundo foi comunicado do falecimento da Dona Etelvina, e como ela era amada, meu Deus do céu. Sabe, a Dona Etelvina era aquela senhora que não apenas gostava do bolo de fubá feito pela minha mãe, mas ela era craque. Ela fazia pão caseiro como ninguém, e quando ela fazia dos seus pães, ela distribuía na vizinhança. Ela era a mulher que benzia as crianças ali de perto. Eu mesma tive a oportunidade de ser benzida pela Dona Etelvina. Eu mesmo vivi isso de perto. Então ela era extremamente caridosa, sem contar que era ela também, por exemplo, quem rezava os terços ali de perto. Ela era muito querida naqueles sítios, naquelas fazendas, naqueles ranchos. Dona Etelvina, Dona Etelvina, eu sei dizer, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, que o velório da Dona Etelvina lotou. Mas não tinha velório, porque o lugar que nós morávamos era pobre, então o corpo era velado na casa da pessoa. A casa dela lotou, não cabia tanta gente que havia no velório dela, não cabia dentro da casa. E tudo se transcorreu como de costume, e a minha mãe ficou responsável por fazer a comida do velório, porque aquele tempo era assim. Chegava tanta gente, e todo mundo que vinha visitar a Dona Etelvina, de vez em quando, especialmente de noite, né? Batia aquela fome, e a minha mãe ficou responsável por fazer aqueles bolinhos de chuva. Mamãe correu e amassou um bolo desses de fubá que ela fazia, com sua erva doce, que era, aliás, o bolo preferido de Dona Etelvina. As carpideiras, sim, elas não eram assim, carpideiras profissionais, mas eram mulheres que choravam mesmo, mas choravam aos cântaros. E olha, foi tudo feito como a Dona Etelvina merecia, sabe? A casa dela lotada durante noite e madrugada, a casa não ficou vazia um minuto. Eu sei dizer que a madrugada foi assim, atravessada com gente pela casa da Dona Etelvina, provando quanto ela era benquista. O enterro foi marcado para o dia seguinte, ainda dentro do período matinal. Eu não me lembro ao certo, mas eu tinha 12 anos, e já vocês vão saber qual é a minha idade atual. Mas, pelo que eu me lembro, mais ou menos assim, entre 9 e 10 horas da manhã. Nossa, foi um enterro dos mais concorridos. Um terço, ela, né, quem rezava o terço. Então um terço foi rezado antes de fechar o caixão, como era de costume nas famílias cristãs. Especialmente ela, que rezava o terço para tantas famílias. Alguém pegou lá um rosário, rezou o terço. Depois o cortejo seguiu em um carro de boi. Foi num carro de boi, eu me lembro direitinho do carro de boi, porque eu não sei se vocês sabem, mas a roda do carro de boi, ela tem um ranger. A roda do carro de boi chora. O carro de boi, ele chora. Eu me lembro exatamente do som que era produzido pela roda do carro de boi, que parecia chorar. Enquanto o corpo da Dona Etelvina era levado naquele caixão. Saiu ali daquela vila, a vila a qual eu me refiro, era como se fosse assim uma colônia de fazenda, sabe? Ficava um pouquinho retirado da cidade, e todo mundo foi seguindo aquele carro de boi, puxado por 4 bois. O carreiro foi tocando,
Ele ia a pé, guiando os bois, puxando os bois, e o pessoal todo foi seguindo aquele cortejo. Olha, eu não sei se a gente pode usar essa expressão, eu tenho medo até de não ser compreendida, mas foi um enterro lindo, sabe? Dentro do que isso é possível acontecer, foi um enterro muito bonito. Foi até o cemitério assim. Tudo dentro dos conformes. Chegamos ao cemitério, imagino eu, que mais ou menos umas 9h30 da manhã, pertinho das 10 horas da manhã, isso devido ao sol. Chegamos à beira da cova. Ali o caixão foi aberto para as despedidas finais da dona Etelvina. Foi nesse instante que o sol incidiu sobre uma pedra e aquela pedra brilhou. Era brilho de um anel nas mãos postas sobre o peito da dona Etelvina defunta. E aquele anel chamou a minha atenção, vocês imaginem. Eu me lembro dos detalhes, eu que tinha 12 anos. Se chamou a minha atenção, chamou a atenção do seu Zezão, que era o coveiro. Zezão Coveiro. Aquele anel também chamou o olhar do Zezão Coveiro. Após as últimas homenagens, o senhor Zezão, dissimulado, ajudou a fechar a urna mortuária, a fechar o caixão e baixá-la ao sepulcro, à cova. Me lembro que as pessoas naquele momento tinham um hábito. Cada um pegava-se um torrãozinho da terra, pegava-se um punhadinho da terra, aquela terra vermelha do cemitério, e jogava sobre o caixão. E eu fiz isso. Eu me lembro que eu peguei assim, um pouquinho daquela terra, um torrãozinho, e eu joguei sobre o caixão. Eu me lembro até do barulho oco que fez sobre o caixão da dona Etelvina. Eu joguei um punhado de terra. Em seguida, aquilo, todos foram se dissipando. Seu Zezão, o coveiro, ele jogou pouca terra em cima, sabe? Já havia uma má intenção. As pessoas jogaram aqueles punhadinhos de terra, aí ele pegou assim a pá, ele jogou um pouco da terra, e aí ele interrompeu o serviço enquanto as pessoas se dissipavam. O carro de boi se retirou, ou como a gente falava, se retirou o carro de boi. Eu me lembro que nós, as crianças, pedimos ainda ao seu Chico, que era o carreiro, se a gente podia montar no carro de boi. Seu Chico permitiu. Eu fui uma das crianças que acabou montando no carro de boi, que agora, sem o caixão, obviamente voltava vazio. Seu Zezão, que tinha jogado um pouco da terra vermelha sobre o caixão, óbvio, ficou no local. Era ele o coveiro, era ele o responsável. Assim que todo mundo deixou o cemitério, seu Zezão deixou que mais uma parte do tempo se passasse, mas ele não jogou mais sobre o caixão nenhum dedo de terra, mas nenhuma colher de terra vermelha. Aproveitou quando passou de meio-dia, sol a pino, que ele olhou, não havia mais nenhuma alma viva no cemitério, a não ser a dele e os demais, que estavam todos mortos. Mas não havia mais nenhuma alma viva, a não ser a de seu Zezão. Aí ele passava de meio-dia. Ele tirou aquela terra que ele havia jogado sobre o caixão, tirou com cuidado aquela terra, abriu a urna fúnebre e ele estava de olho no anel de dona Etelvina. Ele estava de olho no anel da defunta. Seu Zezão foi e puxou o anel. Puxou de um lado
nada. Puxou do outro lado, nada. O anel, eu acho que o dedo do defunto, ele incha, né? Ele incha e o anel não saía de jeito nenhum. E o seu Zezão queria, porque queria ficar, roubar, não há outra expressão que eu possa usar. Ele queria roubar o anel da dona Etelvina. Então ele tentou de um lado, não deu, tentou de outro, não queria sair. Ele temendo que de repente alguém entrasse no cemitério, apesar de que ao sol a pino do meio-dia, só ele dentro do cemitério. Mas ele temendo que alguém entrasse, o surpreendesse, para ser mais rápido, seu Zezão pegou o canivete que ele sempre trazia na cintura e não teve dúvida. O canivete dele tinha aquele cabo de osso. A lâmina era cortante, era bem afiada. Ele pegou, abriu o canivete e aí ele tinha pensado o seguinte: eu vou tentar romper a pele do dedo e tirar o anel. No que ele pegou no cabo, aquele cabo de osso do canivete, e ele pegou a lâmina do canivete para roçar aquela lâmina na pele do dedo da dona Etelvina, da mão da defunta, as mãos de dona Etelvina se desatrelaram, se soltaram, as mãos que estavam presas por um pano se soltaram e seguraram firme no braço do coveiro, no braço do seu Zezão. Seguraram firme no braço dele. Ato contínuo, dona Etelvina se sentou no caixão. Ela se sentou no caixão e, desconcertada, procurando entender o que se passava, pôs-se a gritar, socorro! Socorro! Se alguém iria dar explicações para ela, por certo, não seria o seu Zezão, que deu um salto saindo daquela cova, numa fração de segundos, ganhou a alameda do cemitério e, em disparada, correu rumo ao vilarejo. Dona Etelvina também pulou da cova e correu atrás do seu Zezão, gritando: para, seu Zezão! Para, seu Zezão! Mas o quê? O coveiro já ia longe, em desabalada carreira. Para, seu Zezão! Para, seu Zezão! Seu Zezão já ia longe e chegou esbaforido, quase que tendo uma síncope em casa. Foi quando ele se abriu com Dona Guiomar. Oh, Guiomar, eu preciso do perdão de Deus, Guiomar. Eu preciso do perdão de Deus, Guiomar. E aí ele relatou toda a história. História que a minha mãe, a dona Genoveva, juntamente com o meu pai, seu Lineu, também escutaram. E eu, aos 12 anos de idade, acompanhei. Tanto é que eu acabei de narrar aqui. Só que aí havia a grande questão da história. Se o que ele está contando é verdade, e se Dona Etelvina saiu atrás dele, porque ele disse que inclusive ela tinha saltado da cova, atrás dele, se isso tudo é verdade, então ela não morreu. A dedução foi lógica por parte de todos. Não, ela não morreu, ela teve aquele problema de catalepsia, o que pouco se comentava na época, a gente nem sabia que existia essa doença e ninguém divulgava esse nome. Eu estou relatando isso agora, depois de todos esses conhecimentos. Me lembro que a minha mãe e o meu pai
foram corajosos o bastante para voltarem ao cemitério com Dona Guiomar. Não deixaram que eu fosse, eu queria ter vindo. Eu queria ter ido junto. Não, pelo amor de Deus, isso não é para criança. Você fica aqui. Enquanto que o seu Zezão, desesperado, não parava de chorar e se ajoelhara no quintal da sua casa, implorando perdão ao divino, a Jesus, a Deus, a todos os santos, pelo que ele havia acabado de tentar, o roubo do anel de Dona Etelvina. Todos regressaram imediatamente ao cemitério e, na medida em que mamãe vinha com a Dona Guiomar, encontraram outras pessoas que escutaram os gritos do seu Zezão, pessoas que retornaram ao cemitério com ela. Só que quando chegaram no cemitério com uma expectativa de encontrar a Dona Etelvina viva, porque de acordo com o relatado pelo seu Zezão, Dona Etelvina poderia estar sendo sepultada por engano. Mas, lamentavelmente, para quem gostava de Dona Etelvina, ela não estava viva. Ela estava morta. Que pena. Não era catalepsia, não era ataque epilético, não havia sido um mal súbito que pudesse disfarçar a vida, a pessoa passando-se por morta. Podia até ser. Ela era tão amada, tão querida. Infelizmente não era. Mas também não encontraram o corpo de Dona Etelvina fora do caixão. Não. Encontraram o corpo da Dona Etelvina dentro da urna mortuária. Só que o caixão estava destampado e havia um sangue negro e pisado na altura do dedo anelar de Dona Etelvina. Mas o anel estava lá. O anel, pedra de rubi, disse-me minha mãe, em ouro amarelo, estava lá. Nesse dia, com testemunhas e várias testemunhas, meu pai, seu Lineu, seu Pedro, um outro vizinho, seu Oscar, que também estava por perto, fizeram as vezes de Zezão, apanharam a pá do Zezão e acabaram de sepultar a Dona Etelvina, cobrindo o seu caixão a 7 palmos de fundura, com muita terra vermelha em cima. Até por um cuidado de papai e os demais, a terra foi socada para que Dona Etelvina tivesse mais garantias de que ela pudesse permanecer com o seu lindo anel, pedra de rubi em ouro amarelo. Seu Zezão, se fosse nos dias atuais, certamente haveria uma denúncia contra o seu Zezão. Mas não houve. Para ser honesta, não havia no nosso vilarejo sequer delegacia de polícia, não tinha. A polícia, quando ia para ali, vinha de um outro município que distava 20 quilômetros dali. A polícia sequer foi comunicada. Seu Zezão é que demorou mais de 6 meses para voltar a ser o coveiro da cidade. Por questão de desconfiança, ninguém mais nesse período permitia que o seu defunto levasse à vista algum objeto de valor. O seu Zezão jurava. Ele jurava para tudo o que havia de mais sagrado de que jamais ele cometeria esse erro novamente. Ele pedia perdão sem parar aos céus por ter tentado o que ele havia tentado contra a Dona Etelvina. Mas mesmo assim a desconfiança era grande. E as pessoas preferiam que seus defuntos não levassem mais nada de valor. Vi de perto tudo isso acontecer. E desde então isso foi bom para mim, porque a partir daí, com 12 anos de idade,
eu passei a ter muito respeito por essa coisa da morte. Muito respeito. Sempre que sei que alguém conhecido falece, faço minhas orações. Se possível, como católica que sou, peço missa, encomendo missa. Assim tem sido com os meus entes queridos, inclusive a minha mamãe, Dona Genoveva, o meu pai, Seu Lineu, inclusive aqueles meus vizinhos. Seu Zezão, o coveiro, também já faleceu. Rezei por ele. A mulher dele, Dona Guiomar, idem, rezei por ela. Mas tudo isso que eu relatei aqui, eu testemunhei. Eu vi no meu tempo de menina acontecer. Portanto, tenha respeito pelos mortos. Muito respeito. Se você gostou da minha história, aproveita, curta, manda aí o teu joinha. Que história, hein? Fiquei com medo. Sinceramente, quando seu Zezão falou que ela saiu, né, da cova, correu atrás dele, eu não sei, eu não sei se foi fruto da imaginação, mas ali eu fiquei com medo. E também acreditei que ela pudesse estar sendo sepultada por engano. Mas que coisa, hein? Se você gostou, curta a história, aproveita, se inscreva no canal e ofereça um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.